hoje. Se a minha mãe lesse a história dela, minha mãe ia falar assim: menina, esse homem não trepa nem sai de cima, esse homem não caga nem sai da moita. É mais ou menos assim a história dela, e vocês vão entender por quê. Vamos lá. Dani, ela disse que o canal, ela ama o canal, ela quer parabenizar, que eu sou muito linda, oh meu Deus, e que o canal ajudou ela muito nessa nova etapa da vida dela. Vai fazer mais ou menos 2 anos que assisto seus vídeos e adoro. Conheci por indicação do YouTube, quando eu buscava brasileiras que vivem no exterior. Mas vamos lá. Não tive uma infância muito feliz, éramos muito pobres e passávamos muitas dificuldades. Eu venho de uma família de 7 irmãos, então a Alice veio de uma família de 7 irmãs e 1 irmão. Meu pai, ele foi casado 2 vezes. A primeira esposa faleceu quando nasceu o meu irmão. Ela teve uma hemorragia. Então são 4 filhos do primeiro casamento e 4 com a minha mãe. Meu irmão foi adotado pela minha tia, irmã do meu pai, porque vendo o estado psicológico dele, acho que é o irmão que nasceu quando a mãe morreu, né? Vendo o estado psicológico dele, a minha tia decidiu cuidar do meu irmão, pois com o passar dos anos, a minha tia contou pra ele que ele era nosso irmão. E ele ficou muito revoltado. Então, peraí, o pai dela deu o filho pra tia, deve ser a irmã dele, criar, só que a irmã dele nunca falou que o menino não era filho dela. Depois, quando contou, o menino ficou revoltado. Bom, Dani, ele tratava meu pai como tio e ele ficou muito revoltado com meu pai. Nunca tratou meu pai como pai, mas tratávamos nós como irmãs. Então, ok. Voltando à infância difícil, quando meu pai se casou com a minha mãe, minhas outras 3 irmãs, que eram do primeiro casamento, nós vivíamos todas juntas numa casinha muito pequena, muito humilde, com apenas um quarto para todas nós. Até aí tudo bem. O problema é que meu pai bebia muito, muito mesmo, ao ponto de sempre desmaiar. Ele batia na minha mãe com socos, empurrões, até mesmo muitas vezes ele foi para cima dela com uma faca. Por diversas vezes eu defendi ela. Isso durou, infelizmente, toda a minha fase adulta. Ai, que triste, né? A situação era de muita pobreza. Eu vestia as roupas das minhas irmãs maiores. Muitas vezes na escola riam de mim, porque como eu sou alta, a calça ficava pula brejo. Ai, gente, como eu lembro disso. Ai, mas eu também sou alta, amiga, e as calças ficam pula brejo de mim também. Mas eu adoro calça curta, vocês acreditam? Mas meu pai sempre foi muito batalhador. Podia se matar de beber, mas nunca faltou ao trabalho. E para nós, ele era um excelente pai, mas ele não era um bom marido. Sabe, Dani, eu prefiro deletar certas situações que eu vivi quando eu era criança. Foi muito triste. Infelizmente, meu pai faleceu em 2016 e estávamos meio brigados porque eu discuti com ele por causa de um ex-namorado. Uma briguinha boba, mas o pai acabou falecendo. Ok. Ok, assim, né? E ela ficou com esse tipo, não é legal, né? Alguém falecer e você tá brigado. Ainda mais se esse alguém é seu pai, né? Bom, desde cedo queria sair daquela vida dura, estudar, trabalhar e dar uma vida melhor para meus pais. Tinha uma amiga com a mesma idade minha, de 14 anos na época. Hoje eu tenho 38. Buscávamos trabalho de qualquer coisa, podia ser até para limpar casas. Mas desde que fosse um trabalho decente. Ajudei muitas vezes minha irmã quando ela trabalhava de doméstica. A patroa dela escravizava a minha irmã. Fazia limpar o banheiro 4 vezes por dia, lavar, enxaguar, lavar louça. Eu tinha muita pena da minha irmã, porque ela chegava em casa com muitas dores nas mãos e no corpo. E com os dedos duros de dor. Então eu ia com ela para ajudá-la e nós nos divertimos. A mulher ainda pagava uma miséria. Só de pensar nisso eu até me emociono. Minha mãe cuidava de nós e da casa. Com 16 anos eu fui trabalhar no escritório de advocacia de uma amiga da outra minha irmã. Fiquei lá por um tempo. Então minha irmã mais velha, a de 26, ela falou: gente, é tanta irmã que vocês vão confundir, né? Mas tá, tudo irmã, vamos lá. Ela me convidou para morar com ela. Eu tinha 16 anos. Ela já tinha uma situação melhor, namorava um cara que tinha dinheiro e nessa época eu estava terminando o meu 3º ano colegial. Mas
Acho que na verdade minha irmã queria mesmo uma empregada. Nunca ficava, ela nunca ficava em casa, só vivia saindo com o namorado. Muitas vezes eu ia junto também. Também viajei com eles, mas eu preferia ficar em casa, pois eu não gostava muito de ficar segurando vela. Bom, mas essa minha irmã exigia a casa limpa, queria que eu aprendesse a cozinhar, que eu procurasse trabalho. Ela diz, ok, Dani, eu até entendo, né? Óbvio que eu tinha que trabalhar, mas muitas vezes eu ficava alguns dias sozinha, porque ela viajava, e eu não tinha dinheiro nem para passagem. Então muitas vezes eu procurei trabalho até a pé. Até que comecei a sentir muita solidão. Tinha o pessoal do condomínio, conversava com algumas pessoas, mas como não tinha o mesmo nível de vida deles, eu me sentia excluída. Mas na verdade eu sou bem caseira. Esqueci de contar que eu sempre fui louca por novelas mexicanas. Desde os meus 10 anos eu ficava pirada pelos atores e pensava, eu quero casar com um homem que fala essa língua. Na época tinha o Rick Martin, fiquei louca por ele, loucamente apaixonada. Enviei inúmeras cartas para o Gugu para conhecê-lo. E eu era cada vez mais obcecada pela língua espanhola. Gente, eu era fã de novela mexicana. Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria... Era qual a outra? Maria do Bairro, Maria Mercedes, tudo quanto é Maria que vocês imaginarem, eu via. Usurpadora, eu adorava novela mexicana. Por diversas vezes minha irmã entrou em salas de bate-papo para se divertir, mas ela nunca conheceu ninguém, era só por diversão. Então, num fim de semana eu estava sozinha em casa e resolvi entrar por curiosidade, só para conversar. Nessa época eu já tinha 18 anos. Minha irmã, ela tinha deixado bem claro que não era nunca para eu entrar nessas salas de bate-papo. E eu resolvi entrar para conversar apenas. Coloquei lá um apelido, fiquei alguns minutos só observando. Tinha muitos homens, eles me chamavam para conversar e eu não entendia muito aquilo. Eu só ficava olhando, não contestava ninguém. Até que um cara que tinha um nome gringo, SP, me chamou no privado. Oi, como vai? De onde você é? Fiquei observando e pensando se eu ia responder ou não. Então, respondi. Ele era chileno, tinha 28 anos e estava no Brasil desde os 8 anos de idade. Lembra que ela era louca por um homem de língua espanhola, né? Eles falam espanhol, não falam chileno? Conversa vai, conversa vem. Depois de alguns dias eu decidi dar o telefone da casa da minha irmã. Nessa época eu não tinha nem celular. Ele era muito legal, ele me fazia companhia, sempre muito educado e respeitador. Por isso decidi dar meu número, pois eu achei que ele era de confiança. Sabe, Dani, quando você conhece uma pessoa e sente que parece que você conhece ela faz anos, gente, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque dependendo da fase que a gente tiver na nossa vida, dependendo do nosso nível de carência, e se a pessoa for um pouquinho legalzinha com a gente já vai achar que conhece aquela pessoa há anos, já vai achar que aquela pessoa é a pessoa da nossa vida. Então, assim, não foi o caso aqui, mas eu digo assim, cuidado com isso, tá? A voz dele era uma coisa. Parecia que ele estava ali comigo. Eu sentia que ele estava me protegendo como se fosse um anjo. Vamos dar o nome dele de Marcelo. Bom, ele começou a demonstrar interesse em me conhecer pessoalmente, mas eu não sabia o que dizer porque minha irmã ia me matar se ela soubesse que eu estava falando com uma pessoa estranha. Então eu dizia a ele que eu não sabia como fazer. Ele por diversas vezes me disse que não teria problemas em se encontrar comigo e com a minha irmã e com o namorado dela, porque minha irmã já estava até desconfiada que eu estava de namorico com alguém. E ela dizia que queria conhecer e ir junto com meu cunhado. Então, eu disse isso a Marcelo e Marcelo falou que sem problemas. Bom, fiquei enrolando 3 meses, já não suportava mais de curiosidade em conhecer o Marcelo. Ele também não. Por muitas vezes ele perguntou se eu realmente tinha 18 anos, porque se eu fosse de menor ele não iria me conhecer. Dani, pulei uma fase importante.
Ela diz aqui que com 16 anos, uma vez, ela foi para Porto Seguro com essa irmã, tá? E com o cunhado, que deram de presente a ela essa viagem. E ela disse que nessa viagem para Porto Seguro, ela também conheceu um chileno. Ela disse que não entendia nada do que ele falava, mas que ela ficou encantada com ele, porque ele falava igual os atores da novela. Mas não rolou nada, porque nessa época ele tinha 23 anos, minha irmã ficava marcando presença em cima, e minha irmã estava sempre na praia com a gente. Conclusão, né? Lá de Porto Seguro não deu em nada. Mas ela ficou amiguinha dele por lá. Ok, por fim ele foi embora um dia antes que eu, nos despedimos. Foi aí que eu dei um selinho nele longe da minha irmã. Lembro que fiquei olhando o ônibus dele partir para o aeroporto e dei um brinco meu para ele guardar de lembrança. E nunca mais tivemos contato. Trocamos telefone, mas naquela época uma ligação para o Chile era uma fortuna. Aí ela diz, acho que meu destino já era um chileno. Bom, voltando a Marcelo, estávamos planejando em nos conhecer, mas eu não queria ir com a minha irmã. Ela com certeza ia bombardear ele de pergunta, né? E eu ia morrer de vergonha. Ia parecer que, sei lá, eu estava interessada no que ele tinha. Ele me falou que ele viajava muito a trabalho, trabalhava com computadores e ficou por aí. Mas, pelo que ele pouco dava a entender, eu sabia que ele tinha uma condição financeira boa. Mas para mim isso nunca importou. Eu estava mesmo apaixonada por ele e não aguentava mais esperar para conhecê-lo. Até que minha amiga e o namorado dela me ajudaram. Eu menti para minha irmã que eu ia dormir na casa dos meus pais e combinamos de nos encontrar. Fui até a casa do namorado da minha amiga com ela e fiquei esperando Marcelo do lado de fora. Era uma sexta-feira. O namorado da minha amiga estava nervoso com papel e caneta para anotar a placa do carro. Nós três éramos muito amigos. E deixei o número do Marcelo também com eles. E assim que Marcelo chegou, eu estava lá toda produzida, tinha pego um vestido da minha irmã, escondido, até que ele chegou e ele era muito fino. Quando abri a porta do carro, entrei, foi amor à primeira vista. Ele não era bonito, não fazia o meu perfil, era meio gordo, tinha um olho claro, pele branca. Eu na época era bem magrinha, tinha cabelo negro, eu estava bronzeada. E meu corpo sempre foi muito bonito, ela falou. Eu senti que ele ficou encantado. Fomos até um bar, restaurante, ele gentil, abriu a porta do carro, beijava minha mão, um gentleman, muito comportado. Aí, gente, por diversas vezes ele foi me ver quando ele podia. E eles iam para um hotel, para não ter perigo de ser assaltado, sei lá, na rua. Mas ela disse que mesmo eles indo pro hotel, eles nunca transaram. O Marcelo sempre respeitou ela, eles realmente só iam lá pro hotel para ficar conversando. Não sei se eles dormiam juntos, mas eles nunca transaram, tá? Dani, eu senti que os pais dele nunca iam me aceitar por eu ser de uma família muito pobre. E ela achava que os pais de Marcelo não iriam aceitar ela, né? Bom, até, gente, o que aconteceu? Nesse negócio deles se conhecerem aí, ir pra hotel e tal, Marcelo sumiu. Dani, ele nunca me prometeu nada, mas eu nunca senti que ele estivesse me usando. Até porque ele vinha sempre na sexta ou no sábado para minha cidade me encontrar. E sempre respeitando minha decisão de não transar. Ela, se eu não me engano, é do interior de São Paulo. E o Marcelo era de São Paulo. Então ele ia até o interior lá. Bom, quando estavam mais ou menos 3 meses juntos, ele sumiu. Fiquei péssima, fiquei muito mal. Por diversas vezes eu pensei que ele fosse casado. Minha irmã e minha mãe também desconfiavam disso. Minha irmã, quando descobriu que eu fui conhecê-lo, quase me matou. Mas depois ficou tudo bem. Eu tinha mentido, falei que eu tinha ido com uma amiga e o namorado dela juntos. Bom, se passaram quase 6 meses, voltei para casa dos meus pais, busquei trabalho e segui minha vida. Nisso, Marcelo desapareceu, gente. Tipo, como quem some no vento, né? Tá lá, via a menina, conversava com ela,
ia nos fins de semana, parecia um namoro, e um dia ele sumiu. Depois de um ano, minha irmã contou que ligou para o Marcelo perguntando quais eram os interesses que ele tinha comigo, porque eu não era de qualquer família, eu não era qualquer uma, eu tinha família. Então ela acha que isso pode ter feito o Marcelo sumir nessa época, quando a irmã dela ligou sem ela saber. Chorei dias, noites, né? E não conseguia mais sentir interesse por outra pessoa. Bom, desde que o Marcelo sumiu, eu nunca mais tive interesse por outro homem. Até que com 21 anos, devido a entrar novamente na sala de bate-papo, eu queria tentar encontrar Marcelo. Aí ela falou, quando ela entrou nessa sala, gente, tinha um rapaz lá que colocou o codinome lá chileno. Meu coração acelerou, né? Minha boca ficou seca, mas eu imaginei que não seria ele. Até porque eu nem sei em que sala eu estava e ela falou, deve ter sido uma coincidência. E era uma coincidência. Assim, os dois eram chilenos, mas não era o Marcelo. Por coincidência, o chileno começou a falar comigo e deu logo para notar que não era o Marcelo. Mas como eu estava sozinha há algum tempo, carente, né? E por ele falar espanhol, mesmo idioma, eu decidi conversar com ele. E ele se chamava Edu, vivia em São Paulo também há 17 anos. Ele tinha um filho no Chile, mas veio tentar uma vida melhor no Brasil, já que ele tinha familiares aqui, lá, né? Edu era um cara legal e devido a encontrá-lo, ele era legal, interessante, mas ela não queria nada com ele porque tinha Marcela ainda na cabeça dela, que era o primeiro amor, né? Ela falou que até hoje isso mexe com ela. De uma maneira saudável, mas mexe. Bom, marcamos de nos encontrar em São Paulo. Eu ia participar de um desfile no shopping Eldorado. Eu era bonita e tal, e ela ia desfilar lá no shopping. E marcamos de nos encontrar no shopping. Nessa época eu trabalhava com minha outra irmã, ajudando numa pequena gráfica. Mas essa minha irmã era super tranquila, era super legal trabalhar com ela. Bom, marcamos a hora, o local e ficamos impressionados um com o outro. Ele era muito bonito, fazia muito meu tipo. Mas sei lá, não teve a mesma conexão que eu tive com o Marcelo. Sim, eu seguia pensando em Marcelo, ela disse. O Edu me pediu em namoro, ele foi na minha cidade, conheceu meus pais. Aí ela disse que era do interior de São Paulo, né? Mas eu era sempre eu quem ia pra São Paulo. Até porque ela ia uma vez por semana para São Paulo, para eles se encontrarem, né? Ele trabalhava muito, ela também, então uma vez por semana eles se encontravam. Até que ela começou a conhecer Edu e foi gostando dele. Conclusão, gente, Edu falou que queria casar com ela, que estava apaixonado, e ela acabou perdendo a virgindade dela com quem? Com o Edu. Lembre-se que ela sempre ia no hotel lá com o Marcelo, mas eles não transavam. Bom, com o tempo eu comecei a desconfiar. Às vezes ele atendia o telefone, ficava meio estranho. Quando eu ia para São Paulo, a gente ficava na casa de uma amiga dele. Ele dizia ter uma sociedade com ela, que ela era web designer. Por fim, Dani, depois de um ano juntos, um dia a mulher dele ligou na minha casa, disse cobras e largados para minha mãe, porque foi a minha mãe que atendeu o telefone. Eu fiquei péssima. Eu cheguei até a desconfiar que ele era casado, mas ele me manipulou muito bem. Eu era muito ingênua. Mas antes disso, Edu me propôs sexo a 3, com ele e com a sócia. Eu disse que sim, pois eu estava testando ele, mas eu não faria. E ela queria saber o grau de intimidade que ele tinha com a sócia. Isso antes dela descobrir que o Edu era casado, né? Até que ela viu que Edu devia ter um caso com essa sócia, devia ter um relacionamento aberto, ser amante, sei lá, alguma coisa. Mas alguma coisa eles tinham. Bom, ok. Bom, um tempo depois a mulher dele ligou e por fim eu descobri que ele era casado e tinha um romance com a sócia. Cheguei à conclusão que ele buscava uma terceira mulher para suas brincadeirinhas. Terminamos da pior maneira possível, né? Eu descobrindo tudo. Vida que segue. Mas uma coisa eu lamento, ter perdido minha virgindade com ele, acreditando nas intenções dele. Bom, nunca mais homem de internet.
E assim eu segui minha vida, com 22 anos. Entrei para trabalhar numa clínica de estética, conheci alguns homens apresentados por uma amiga, mas não segui em frente. Eu sempre tive um dedo podre para homem. Nessa mesma época eu seguia trabalhando e numa sexta-feira à noite a minha irmã ficou de passar no meu trabalho para dormir na minha casa, já que sábado eu estaria de folga. Ela me pegou de carro e passamos no mercado. E quando ela estacionava o carro na frente da casa dela, eu achei estranho, pois a minha mãe sempre me esperava no portão. E nesse dia minha mãe não estava. Quando entrei na sala, minha mãe estava séria e me olhando e falou: "Tem uma visita para você." Dane do céu. Quando olhei para o outro lado, tinha uma caminhonete branca. Nem reconheci esse carro, eu não conhecia ninguém com esse carro, mas vi que tinha um homem meio agachado e meio rindo. Quando me aproximei, era o Marcelo, aquele que sumiu. Eu não podia acreditar de tanta felicidade, eu achei que eu ia desmaiar de emoção. Depois de 4 anos, o meu amor apareceu. Ele ficou com muito medo de eu brigar com ele, ele não sabia a minha reação. Nos abraçamos forte, ficamos parados por algum tempo, eu não sabia se eu ria ou chorava. Contando isso até me emociona. Ela disse: "Entendi que ele..." Aí ela disse: "Nossa, aquele momento eu falei, ele veio pra ficar comigo, eu vou casar, eu vou construir minha família com ele." Mas me enganei. Ele estava bem gordo, disse que passou por uma grande depressão, que perdeu muito dinheiro e que tinha ido embora do Brasil e que voltou para recomeçar do zero, mas que nunca tinha me esquecido. Que quando minha irmã ligou para ele não tinha resposta para dar a ela. Ele viajava muito a trabalho, ele não estava pensando em casar naquela época. Por isso, ele não tinha namorada, não era casado, mas ele precisava me ver e se desculpar e dizer que nunca tinha se esquecido de mim, que eu precisava saber daquilo. Eu senti realmente que ele estava com muito remorso. Essa noite conversamos muito, fomos passear, não aconteceu nada. Ele disse que eu nunca liguei, que eu poderia ter ligado. Mas a única vez que eu liguei para ele, o pai dele atendeu e disse que ele estava namorando. Mas ele me garantiu que não era nada sério. Bom, depois desse dia, gente, que Marcelo foi lá, que ela tinha certeza, né? Nós vamos nos casar, vamos ser felizes. Marcelo desapareceu novamente. Ah, meu Deus. Ela falou assim: "Dani, eu fiquei péssima, eu entrei em parafuso. Todos os carros igual ao dele que eu vi, eu achava que era ele, sabe? Eu ficava na janela da casa da minha irmã esperando ele chegar e ele nunca chegou. Entrei numa depressão, muitas vezes eu tive vontade de morrer. Sei lá, era um amor não correspondido. Minha mãe e minhas irmãs diziam que tinha certeza que Marcelo era casado. E eu nunca consegui entender essas atitudes dele. Eu amava tanto, tanto que chegava até a doer. Quase pirei. Se passou mais de 1 ano e ele me ligou dando o nome de Marcelo. Ah, gente, Marcelo, Marcelo, você não sabia nem o que você queria, né? Então minha irmã atendeu e quando ela me chamou, essa irmã era pequena, essa que atendeu o telefone. Ela disse assim: "É o Marcelo." Atendi e quando escutei a voz dele me emocionei. Sabe, Dani, nessa época eu estava passando por muitas dificuldades, até fome nós passamos. Meu pai estava recém-operado do coração, eu trabalhava, ganhava muito pouco e tive que aguentar a barra lá em casa sozinha. Eu estava fragilizada emocionalmente, que quando ele me ligou, meu mundo parou, meu coração parecia que ia pular pela boca. Então ele dizia que precisava me ver e eu disse que era melhor não. Ele implorou, senti que ele estava angustiado e deixei ele vir. Então ele chegou, nos abraçamos, mas senti que dessa vez era a nossa despedida. Ele começou a falar coisa sem coisa, que eu nunca seria feliz com ele, que eu merecia ser feliz porque eu era uma mulher muito boa. Ai, Marcelo, que papo pra boi dormir, né, filho? Ai, ó, gente, detesto essas coisas. Some 1 ano, aparece, some 4 anos, aparece. Aí vem com o papo de você merece ser feliz. Aliás, homem que termina comigo e fala: "Ai, eu te amo, mas você merece ser feliz." Vai
se danar, entendeu? Já não quero nem ouvir. Bom, ali, gente, quando ele começou a falar esse monte de coisa pra ela, nossa Alice disse que entendeu que ele era casado. E pelo andar da carruagem que ele estava tentando ter um filho. Eu senti ele muito perturbado. Fomos comer algo e por fim transamos. Depois desse tempo todo aí, eles resolveram transar. Mas não foi o que eu esperava, não foi legal. Eu disse que o amava, ele não disse nada. Eu perguntei se ele me amava e ele disse que sim, mas bem constrangido. Ali eu senti que não. Ficamos abraçados, deitados, eu ficava chorando. Sentia minhas lágrimas cair no peito dele e ficávamos em silêncio. Daí, depois de algum tempo, ele me levou embora, me olhou e disse: "Você vai se casar comigo", e nunca mais ele voltou. Cara, que cara babaca, Alice, sorry. Que cara babaca, sabe? Acho que me disse isso porque estava perturbado, sei lá. Mas por sorte eu estava fortalecida e não sofri tanto na minha despedida final. Gente, eu espero que vocês não fiquem ouvindo um barulhinho no fundo. Eu tive que ligar o ar-condicionado. Não tem como gravar sem o ar, vocês não estão entendendo. Tá muito quente e eu só tenho essa hora agora pra gravar. Então vamos lá. Eu não tô brincando não, gente. Quando eu falo que tá muito quente, eu vou ver até quantos graus tá. Porque não é possível, cara. Eu sempre paro no meio dos vídeos, né, pra fazer essas palhaçadas. 29 graus, gente, olha aqui. Pô, mas 29 graus desde casa, que sem vento, tá foda. Mas vamos lá. Então eles foram comer algo e tal, né? Ela não sofreu tanto. Mais uma vez tive que tentar seguir e esquecer Marcelo. Depois de 2 anos conheci um cara e nos tornamos amigos. Depois começamos a ficar, mas descobri que ele era muito galinha. E ele não queria nada sério com ninguém e eu também não queria nada sério com ele. Descobri também que ele ficava com outras meninas, esse cara que ela conheceu. Mas daí comecei também a sair com outros homens. Eles começaram a dar uma paquerada, tipo, nada sério. Ele ficava com outra, ele ficava com outra, aquela coisa, né? E assim ficamos 1 ano e 6 meses. Gostei dele, era até apaixonadinha. Mas ele me fez sofrer muito. Numa determinada noite, ele foi até minha casa me chamar. E ali ele se despediu de mim. Disse que eu era maravilhosa, mas que eu merecia um homem que estivesse ao meu lado. Puta que pariu, mulher. Não. Ai, que nojo desses caras, já falei. Depois de alguns meses eu descobri que ele estava namorando sério e ele ficou noivo. Esse é o outro cara, né? Bom, a vida seguiu, encontrei um safado. O safado, que era esse cara. E quando eu ia trabalhar, um dia ele me parou, me perguntou como estava a minha vida e fez questão de mostrar a noiva dele no celular. Vai entender, né, Dani? Vai entender o que esses caras querem. Sei lá, acho que tem gente que gosta de brincar com o sentimento dos outros. Bom, até que o tempo passou, gente, e ela conheceu uma pessoa na fila do ônibus, onde ela pegava o ônibus. E a minha amiga viu o cara e ficou lá, nossa, que cara bonito, que cara bonito. Até que a amiga dela, cara de pau, foi lá puxar papo com o cara. Um dia eu estava sozinha na fila, ele me viu e veio conversar comigo. E passamos a conversar todos os dias, até que ele me chamou para ir no cinema. Conversei com a minha amiga do interesse dele. E ela disse que tudo bem, ela não estava afim do cara, né? Bom, fomos ao cinema e dali em diante começamos a namorar. No mesmo dia ele me pediu em namoro. Confesso que com César foi tudo lindo nos primeiros 5 anos, mas depois esfriou. Então ela conheceu um outro rapaz chamado César. Aí César teve muitos problemas financeiros, era um homem simples, vivia com a mãe, tinha um filho de outro casamento. A mãe dele não gostava de mim. Tentei fazer de tudo para conquistá-la, mas não deu.
Bom, até que por vontade minha, decidi ajudá-lo a comprar um carro melhor, até porque o qual ele tinha vivia dando problemas. E ele precisava de um carro para trabalhar e buscar o filho que morava em outra cidade. Ajudei César por 4 anos. Nessa época eu trabalhava no spa, eu ganhava bem, me matava de trabalhar fim de semana, feriado. E ela disse que muitas vezes a chefe dela humilhava ela, tinha uma das chefes que era bem carrasca assim, mas ela aguentando porque ela tinha que ajudar o Marcelo. Até que eles conseguiram pagar o carro, né? Só que nessa época que eles conseguiram terminar o carro, gente, ela falou assim que para ajudar o Marcelo a pagar o carro, ela acabou contraindo dívida para ela. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, né? E ela ficou sem trabalho, ela é massoterapeuta. E quando ele já estava melhor, gente, o que aconteceu foi o seguinte: ele nem perguntava a ela, olha, você precisa de uma ajuda, você precisa de um dinheiro? Não. Bom, ela começou a atender particular, né? Foi aí pagando as contas dela, aos troncos e barrancos. Mas ela falou, Dani, ele não tinha nenhum plano para o futuro, vi que não ia dar em nada. E essa relação, gente, ela levou por 10 anos namorando. Ai, meu Deus. Muito waste time isso. Até que no sábado, ela falou que até que no sábado sai sozinha. Ela falou que nunca saía nos sábados porque ele trabalhava no fim de semana e ela não achava legal ela sair sozinha. Mas aí nesse dia, sei lá, ela saiu com as irmãs para comer algo, tomar uma cerveja, né? E ela falou que estava cansada, frustrada. Ela resolveu sair ali, ela caiu a ficha dela que ela não queria mais essa relação pra ela. Ela falou que ali, ela falou, ai, quer saber? Não quero mais isso, quero ser livre, essa relação não vai dar futuro, não tô afim mais. Aí, gente, um dia que ela decide fazer isso, depois de não sei quantos anos, né, pelo visto aí. Ela decide procurar Marcelo no Facebook, já estamos na era do Facebook. Marcelo, lá, o primeiro, o que vinha embora. Ela não encontrou Marcelo, mas ela encontrou uma irmã de Marcelo, que ela lembrava o nome, mandou uma solicitação de amizade e ela falou assim que estava super curiosa para saber, né, do Marcelo, mas a irmã aceitou e pelas fotos ela pôde ver que o Marcelo estava casado. Até que um dia ela viu a irmã de Marcelo online. Essa irmã, ela chamou a menina e elas acabaram conversando sobre Marcelo. A irmã falou, o Marcelo já tinha comentado de você há muitos anos atrás, tal, né? E conclusão, a irmã falou que Marcelo estava casado e estava triste porque ele e a mulher estavam tentando engravidar e o Marcelo tinha problemas para engravidar a mulher, tá? Mas tinha pouco tempo de casado também. Aí ela disse que sempre desconfiou disso pelos papos do Marcelo, né? E ela falou assim, olha, pode ficar tranquila, eu só queria notícias dele, eu não vou fazer nada, não vou aparecer pra ele nem nada. Aí ela falou que ficou amiga dessa irmã do Marcelo por uns 2 anos e um dia finalmente ela viu uma comemoração no Facebook, um monte de gente dando felicitações e o Marcelo e a mulher tinham engravidado, iam ser papais. Ela disse que dali pra frente ela chorou ainda, já tinham passado anos, mas ela falou que chorou assim por toda a história que ela passou por Marcelo, todos os planos eu acho que ela teve de um dia estar com ele, né? Já tinham morrido, óbvio, mas talvez ele caiu a ficha dela. E ela saiu do Face da irmã do Marcelo, deixou uma mensagem que ia sair, né? Pediu desculpas e tal. E pronto. Acabou. Ela falou que nunca mais voltou a procurar Marcelo. Parou ali.
Bom, nessa época, gente, ela tava ainda com o dos 10 anos lá, tá? Até que um dia ela entrou numa sala de bate-papo, né, da Argentina. Aí ela falou assim, conheceu alguns homens, mas todos demonstravam querer só sexo. Até que um puxou o papo, ficamos conversando, ele me pediu Skype, não vi nada demais. Conversamos coisas normais. E uma semana mais ou menos, ele perguntou se eu era casada, algo assim. Eu disse que sim, e ele me falou que também era casado. Até que depois de conversarmos por uma semana, eu decidi excluí-lo. Eu não achava certo conversar com alguém, mesmo de longe, o cara sendo casado. Bom, passaram alguns dias, ele entrou em contato comigo e perguntou por que eu tinha excluído. E eu disse que nem lembrava. Inventei lá uma história. Bom, mas seguimos nos falando, até que ele me contou que o casamento dele não estava bem, que ele já não estava feliz, e eu acabei confessando a ele que eu também não estava feliz no meu relacionamento de 10 anos lá. Aí ela disse o seguinte, gente, que esse rapaz da Argentina, eles ficaram muito amigos. Ela falou assim que, inclusive na época mais difícil, que foi quando a mãe dela ficou doente, ela tinha que ir para o hospital, e o embuste do César, que ela ajudou a comprar o carro, não levava nem a mãe no carro que ela ajudou a pagar no hospital. Ela tinha que ir de Uber, né? Ela falou, Dani, nos momentos mais difíceis, César nunca esteve comigo. Até o dia que meu pai morreu, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido, e eu lá desesperada, né? Depois meu cunhado faleceu e César também nem aí pra mim. E todos esses momentos, quem ficava lá conversando com ela era o tal do argentino, Cris. Aí ela disse que esse Cris se separou. Ela acabou se separando do César, foi nessa época que ela acabou terminando esse relacionamento de 10 anos. E ela falou assim que ele falou que queria muito conhecê-la, né? Mas que antes a gente precisava resolver nossas vidas. Ela disse, Dani, de nenhuma parte houve pressão, nem da minha nem na dele. As coisas aconteceram naturalmente. Então, eu terminei meu relacionamento e ele acabou terminando o casamento dele. Bom, ela diz, a minha história com o Cris é muito linda, mas eu vou deixar isso para uma outra vez, né? Assim que eles terminaram os relacionamentos, os dois, o Cris veio ao Brasil e conheceram-se pessoalmente. Depois ele veio mais 2 vezes e na terceira vez ele me levou para a Argentina. Nos casamos em 2018 e hoje eu moro aqui na Argentina e sou muito feliz com ele. Aí ela diz o seguinte, né, que ela queria tanto um homem aí que falasse espanhol, um homem, né, e ela acabou. Olha como que é a força do pensamento da gente. Nem sempre é aquilo que a gente quer, mas não é nem sempre é aquilo que a gente quer. A força do pensamento da gente é muito importante, né? Vem sempre aquilo que a gente quer. Às vezes a gente pensa que é um, pensa que é outro. E olha aí, hoje ela tá casada, tá feliz, tá com o Cris. Gente, agora vamos falar que esse Marcelo, amiga, sério, tudo bem que o Cris aí também foi um embuste na sua vida, mas cara, eu odeio o homem estilo Marcelo, que quando vê que tá perdendo, aí quer reaparecer, sabe que você é apaixonada, aí também não se explica, aí some de novo, aí reaparece, tipo assim, parece que você tá ali à disposição do cara, né? Ele aparece quando quer, faz da sua vida uma palhaçada, porque ele devia saber que você gostava dele, né? Não se explica, do mesmo jeito que aparece, some. E eu não tô falando isso só de Marcelo, não. Tem milhões de Marcelos aí pelo mundo, que são homens que não se decidem e a mulher fica lá, tipo, como diria minha mãe, não trepa nem sai de cima, não caga nem sai da moita, você fica lá esperando, você fica lá. E querendo ou não, gente, se você tá apaixonada, você vai esperar, você vai ter
aquele sentimento assim, ai, ele vai voltar, ai, vai dar tudo certo, ai, a gente vai ser feliz, ai, vai acontecer. Vocês estão entendendo? Bom, amiga, mas eu fico feliz que no final das contas você conseguiu aí, não foi só mexicano, né? Mas tenho certeza aí que você deve ouvir muito espanholzinho e portunhol aí no seu ouvido. E que bom que no final deu tudo certo. E é mais um exemplo, né, gente? Se seu relacionamento não tá bom, olha, você levou na barriga 10 anos, né? Acho que vocês não chegaram a casar, né? Pelo que você falou, vocês namoraram 10 anos. A amiga namora assim de 10 anos pra mim. Se não casou, se não deu certo, já não vai dar mais. Eu tenho uma amiga minha que ela namorou 8 anos, eu lembro. 8 anos. Ficou noiva e tal. Prestes a casar, separaram. Tipo, namoravam, aí terminaram. 3 meses ela conheceu o cara e casou. É feliz até hoje. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau, gente.